Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós veremos a continuação e finalização do capítulo 5 sobre os novos sons, tá ok? Então, a gente vai abordar um pouquinho aí sobre a música popular no século XX. Então, ele vai fazer duas perguntas aí para vocês e eu acredito que vocês não conheçam, tá? Vocês conheceram pessoas que escutavam Stockhausen ou que dançavam ao som do Schoenberg? Provavelmente não, né? A gente já falou então sobre isso nas aulas passadas. Eles têm tipos de músicas aí muito diferentes do que estamos habituados a escutar, tá? Apesar então das diversas pessoas do século XX terem apreciado esses compositores, a música do cotidiano era outra, a popular. Esse tipo de música não faz parte do repertório conhecido como erudito, mas nem por isso ele ficou de fora das revoluções musicais ocorridas no período. O século XX ele foi intenso para todas as artes. Para pensarmos na música popular produzida no início do século passado, é importante destacar então a situação das camadas trabalhadoras, especialmente no cotidiano americano, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. A triste herança escravocrata era algo bastante presente, tá? Então, para pensarmos em música popular produzida no início do século passado, é importante aí destacar a situação das camadas trabalhadoras, especialmente no cotidiano americano, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. A triste herança escravocrata era algo muito presente, tá? Então a gente tem aí a população negra marginalizada, estava na base da sociedade em ambas as realidades. E a gente tem isso até hoje, né? Se a gente pensar nos Estados Unidos e no Brasil, a gente tem a população negra aí ainda marginalizada, tá? Deste contexto, nasceram então as principais referências musicais para o que viria a seguir, que seriam o blues e o jazz nos Estados Unidos e o samba no Brasil, tá? Todos pelas mãos de negros, descendentes de africanos escravizados. Então aí começam a surgir novas tendências na música, tá? Então quando a gente pensa na música do século XX, ela principalmente foi influenciada aí pelos grupos africanos, tá? Escravizados. Então o jazz, ele teve a sua semente em um ritmo chamado de ragtime, que teve início no final do século XIX e sobretudo no sul dos Estados Unidos. O compositor e pianista negro Scott Joplin, nascido na primeira geração de pós-escravidão, foi uma das figuras mais importantes no desenvolvimento do estilo. Outra figura interessante neste contexto dos anos 20 foi o compositor George Jones, que é um elo entre o mundo erudito e o popular, pois compôs obras reunindo música e concerto de jazz. E aí a gente tem uma imagem, então, né, desta ópera do George, que era uma adaptação em 1959, mas notem que a gente tem uma grande quantidade de pessoas negras, pessoas pardas e assim por diante, tá? Heads Up em Blue, de 1924, é um bom exemplo disso. E Porgy and Bess, de 1935, é uma ópera que utiliza essa mesma mistura e tem como personagens principais os negros estadunidenses, tá? Me perdoem aí meu inglês, mas vocês já sabem como que funciona, né? Nesta época no Brasil, o samba estava em pleno desenvolvimento, multiplicando suas populares rodas, criando suas tradições carnavalescas e contando com a grande musicalidade de sambistas como Pixinguinha, que contribuiu muito para que o choro se consolidasse como estilo musical, Noel Rosa e mais tarde o Cartola. Então grifem esses nomes aí que eles são muito importantes aqui no Brasil, que é o Pixinguinha, o Noel Rosa e o Cartola. Eles foram o início da ideia dos sambas, dos encontros dos sambas, de praticar aí essas rodas de samba, tá? Na década de 30, depois da quebra de valores então de Nova York, cresceu um estilo jazz muito vigoroso, que era o swing, tá? Para escapar da dura realidade de um país em crise, então, as pessoas iam se divertir dançando ao som de orquestras, como a de Benny Goodman, tá? E aí a proposta era que eles dançavam então o swing. Era uma dança para dançar em pares, tá? É nesse período também que surgem grandes cantoras como Ella Fitzgerald e Billie Holiday, tá? Nas décadas seguintes, então,
o jazz se desenvolveu em outros estilos e formas e teve grandes representantes, como Charlie Parker, Miles Davis e Joe Coltrane, tá? Coltrane. E aí tem até uma imagem dele aí, tá? Este último, ele se tornou tão venerado por seu talento no saxofone que seus adeptos criaram, após a morte do músico, uma igreja para idolatrá-lo, acreditem? Como manifestação de Deus, utilizando as suas músicas como oração litúrgicas. Então ele ficou conhecido aí por tocar o jazz, tá? Por tocar o saxofone, tá? Nos anos 40, o blues começou a ser misturado com outros ritmos, como a música country e rhythm and blues e o gospel, dando origem então ao que a gente conhece hoje como rock and roll, tá? No Brasil, no final dos anos 50, também nascia um estilo gerado aí de uma mistura, que era chamado de bossa nova, tá? Que tinham ideias de misturar elementos do samba e do jazz. Quem participou dele? João Gilberto, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Vocês já devem ter escutado os 3 nomes, tá? E eles criaram aí o estilo. Então o disco Chega de Saudade, de 1959, do João Gilberto, é considerado como um marco inicial deste momento, e a música Garota de Ipanema, de Tom Jobim, também é muito conhecida aí, sendo gravada por diversos artistas e é até hoje ao redor do mundo, tá? Sister Rosetta Tharpe é considerada então a precursora dessa história e ela é uma mulher negra, só que ela não obtém a fama que mais tarde atingiria o Elvis Presley na criação do rock and roll, tá? Voltando para o rock and roll lá dos anos 40, cuja música é That's When Our Rhythm, que é em inglês, tá, gente? De 1954, que foi considerado então o primeiro registro do rock gravado em disco. Sua beleza e seu talento musical, ao lado de uma performance dançante, cativaram fortemente o público jovem da época. Chuck Berry e Jerry Lee Lewis foram também outras figuras que fizeram parte deste momento do estilo, primeiro momento do estilo, e foi formada então em Liverpool, na Inglaterra, em 1960, a banda The Beatles, que foi um grande fenômeno aí, a gente conhece até hoje, tem muitas músicas tocadas até hoje, tá? Ela explorou então diversas fases, inspirando-se inicialmente no rock dançante, influenciado pelo Elvis Presley, que atraiu milhares de fãs e que depois foi abrindo caminhos para inovações e experimentações, como o disco do Sgt. Pepper's and Lonely Club Band, de 1967, em que exploraram desde as sonoridades e instrumentos da música indiana e experimentos com formas exóticas de gravação. A história do rock no século XX, ela é muito ampla. Além de uma grande quantidade de artistas de qualidade, há também diferentes estilos de rock, que vocês também já devem ter escutado, tá? Que foram sendo criados, como o rock progressivo, o punk e o heavy metal. Em 69, a gente teve um festival que ficou muito conhecido, chamado Woodstock, que foi um dos maiores e mais famosos da história, e ele reuniu grandes representantes para uma celebração que eles chamavam de paz e amor, tá? Que era o lema do movimento hippie. Nele a gente tinha Janis Joplin e Jimi Hendrix, que foram alguns deles. Em um contexto então de protesto contra a guerra do Vietnã, Hendrix tocou a sua guitarra com notas tristes, um trecho do hino dos Estados Unidos e em meio ao som de armas e de guerra, tá? No Brasil, também acontecia um movimento de contracultura, foi chamado de Tropicália, podem grifar ele aí, tá? Em oposição ao regime militar, e ele reunia diversos representantes, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e a banda Os Mutantes aí. Os tropicalistas eram coloridos e eles contestavam o conservadorismo e a truculência dos militares, com canções de letras complexas e jogos de linguagem que dificilmente seriam compreendidos pela censura vigente da época. Então, o que eles faziam? Eles colocavam críticas na música, mas eles faziam isso de uma maneira meio oculta. Então, era difícil de censurar músicas que tinham isso de uma maneira oculta, tá? Nos anos 70, Chico Buarque também trabalharia dessa forma, em letras elaboradas e carregadas de significados para os duros tempos de repressão que eles viviam, tá?
Nos Estados Unidos e na Inglaterra, também cresciam então as bandas que tinham como essência a contestação, como é o caso do Pink Floyd, que explorou em suas letras o tema de desobediência aos sistemas autoritários e às guerras. Na década de 80, o gênero musical foi chamado de pop, desapontaria com dois dos seus maiores representantes até os dias de hoje, que são Michael Jackson e Madonna, ambos com um grande trabalho de dança e estilo e conquistaram muito facilmente aí o público jovem, tá ok? Então a gente conheceu um pouquinho sobre a música popular do século XX. Vocês viram que existem muitas palavras difíceis de serem mencionadas aí, porque muitas são em inglês e tudo mais, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que a música ela vem se formando, ela vem numa crescente, né? Então a gente começou vendo lá com um artista chamado, deixa eu só ver aqui o nome dele, Schoenberg, né? Que fazia as músicas meio descompassadas aí, estranhas, e a gente até escutou isso em aula, mas o legal é a gente entender essa evolução da música, e o que aconteceu e como aconteceu isso, em especial nos Estados Unidos e no Brasil, tá ok? Bom, atividade dessa semana, vocês vão fazer então as questões da página 300, exercício 1 e 2, questões da página 302, exercício 1 e 3, e o para conferir, página 303, exercício 4 e 5. Por hoje é só, um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima videoaula.